Boa tarde, senhores vereadores. Nós queremos inicialmente dar as boas-vindas ao Coutinho, superintendente da Casan, e ao gerente da filial de Biguaçu, o Cordeiro. Obrigado. Agradecer a aceitação do convite desta casa e iniciar os trabalhos. Eu acho que seria interessante para todos os vereadores que o superintendente da Casan fizesse uma definição, ou pelo menos dissesse em que posição se encontra o contrato assinado com a Casan, entre o Executivo e a Casan. Senta aqui, Fred. Entre o Executivo... pode sentar aqui no lado, o Cordeiro, senta aqui no lado. Pode sentar aqui, Senta aqui. Senta vocês dois ali, você na volta. Senta lá, Cordeiro. Senta aí, Não, senta aqui que tu pode precisar responder alguma pergunta e tu já estás mais de frente para os edis. Então nós solicitamos ao Coutinho que ele fizesse um apanhado geral da situação que se encontra, o que foi feito, o que tem para fazer, qual o andamento do contrato assinado entre a Casan e o Executivo com o aval desta casa. Fique à vontade. Bem, boa tarde a todos. Agradeço aqui a oportunidade de poder, mais uma vez, conversar aqui com os vereadores, né? E, da mesma forma como foi colocado na data da assinatura do convênio, a Casan, sempre que for convocada ou convidada a prestar algum esclarecimento, ou for questionada, seja pela Câmara, seja por algum secretário ou algum representante da comunidade, a Casan vai se fazer presente para poder esclarecer. Com relação ao contrato, né, que foi assinado, o convênio, trouxe até uma cópia aqui para a gente poder acompanhar. Todos os compromissos assumidos aqui pela Casan, até o presente momento, a Casan está cumprindo na íntegra. As questões relativas aos investimentos, os maiores investimentos, eles acontecerão a partir de 2011, que é onde serão iniciadas as obras de saneamento, principalmente da rede coletora de esgoto, e prevê inicialmente para 2011 investimentos da ordem aí de 5 milhões de reais, e depois 2012 10 milhões, e assim sucessivamente, até completar os 45 milhões aqui acordados. Esse convênio também previa que a Casan administrasse, operasse, né, assumisse e operasse o sistema de abastecimento ali de São Miguel, Tijuquinhas, Cachoeira, Loteamento Carolina, e também o sistema de Sorocaba, né? O sistema de São Miguel ali, Luizão, para nossa surpresa, nós achamos que era um sistema que estava em condições de operar, que era um sistema que estava funcionando, e acreditaríamos que na época precisariam de algumas melhorias, até para aumentar a vazão, alguma coisa desse tipo, e para poder melhorar a qualidade de atendimento e até estender o atendimento ali com água tratada a outras comunidades que não recebem. Algumas recebem água bruta diretamente de nascentes ali, que são 4 ou 5 nascentes que tem ao longo aqui, desde a represa aqui de São Miguel dos Índios até Cachoeira. Só que, numa inspeção ali nos filtros, a gente constatou que tem que ser feita uma reforma geral ali. Tem que ser trocado todo o fundo, que está completamente danificado, todo o material filtrante, né? E todos sabem que só o filtro não resolve o tratamento da água ali. O filtro ele serve para remover o material grosseiro, mais a turbidez da água, que é um material em suspensão, mas a cor da água, que é a grande reclamação, né? E eu, como não moro em Tijuquinhas hoje, mas sou de Tijuquinha, tenho muitos amigos lá, muitos parentes, e o pessoal reclama muito da qualidade da água em épocas de chuva, que fica muito escura. E esse é um dos principais problemas. Então, assim, nós estamos preparando agora um termo de referência para contratar a reforma dos filtros ali de São Miguel, né? A partir da reforma dos filtros, aí nós vamos começar a desativar algumas represas que hoje abastecem diretamente com água bruta, que é a represa de São Miguel, ali dos Índios, aí tem a própria do Aqueduto ali que abastece São Miguel, tem uma represa que complementa Tijuquinhas e uma represa que complementa lá em Cachoeiras o abastecimento. Então, assim, muito tem que se fazer ali
pelo sistema de Praia de Baixo, São Miguel, Tijuquinhas e loteamento Carolina. Não é simplesmente ir lá e fazer a desinfecção com cloro que vai resolver o problema, né? Até porque, na verdade, o cloro é um agente importante, né? Porque elimina todas as bactérias da água, mas não é só essa questão, né? A questão estética também importa muito. Ninguém vai tomar um copo de água onde a água é turva ou a água é escura. Ninguém vai tomar porque vai achar que ali aquela água não tem potabilidade. Então, assim, em linhas gerais, né, em relação ao convênio, a questão de São Miguel e Tijuquinhas, que é uma situação que nos preocupa, porque a gente quer, no menor tempo possível, poder distribuir água tratada, realmente com uma qualidade, a mesma qualidade que se recebe em Biguaçu, que o cliente pode ir lá pegar um copo de água da torneira, tomar sem nenhuma preocupação, que aquela água tem tratamento e tem o acompanhamento de uma equipe de laboratório para manter a qualidade. Então, hoje nós estamos trabalhando, temos uma equipe fazendo cadastro lá na região de São Miguel, para a gente poder ter o universo, número de habitantes, para poder dimensionar essa melhoria que a gente tem ali para os filtros. Provavelmente até o final de março a gente já vai ter o termo de referência pronto para contratar aquelas melhorias. E um outro processo que já está em andamento, que foi um contrato que foi assinado agora em fevereiro, que é o contrato da obra de esgoto, né? A Casan contratou a Sanetal para fazer o projeto de engenharia, né? Já o projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário do município de Biguaçu. Só o projeto vai custar R$321 mil, né? Para termos até o dia 9 de agosto, que é 180 dias o prazo, termos o projeto do sistema de esgotamento sanitário aqui do município de Biguaçu. É claro que é a área urbana do município, né? Não contempla o interior, não contempla Sorocaba, não contempla Tijuquinhas, até porque ainda são localidades que a densidade demográfica ainda permite o tratamento individual com excelente eficiência. Eu acho que em linhas gerais é isso, né? E aí estamos aqui à disposição para questionamentos. Só um momento antes de nós passarmos aos questionamentos dos senhores vereadores, eu queria te fazer assim uma colocação. Eu posso tratar também de Coutinho, né, o superintendente Coutinho, porque tu és conterrâneo, jogamos juntos e temos uma boa amizade. Quando foi assinado esse contrato, foi conversado, foi falado, que, por exemplo, Palhoça abriu mão dos serviços da Casan e houve o distrato entre Casan e Palhoça. São José, não sei qual é a situação. Biguaçu bancou na época, e esta casa avalizou esse contrato, né? E não que se queira jogar um contra o outro, dizer que vocês precisam fazer em Biguaçu, porque para mostrar para o pai. Não se trata bem disso. Mas, na verdade, com a oportunidade que nós temos de ter o superintendente da regional da Casan, sendo nosso conterrâneo, para nós até facilita o que eu vou dizer, que é uma solicitação para que a Casan olhe para o nosso município com carinho. Nós sabemos que vocês têm o Estado, grande parte do Estado para cuidar, mas é que, vez por outra, a gente se sente meio abandonado, a gente se sente meio desprestigiado pela Casan. Então seria um momento de nós fazermos uma reunião aqui e dizer para vocês que nós nos orgulhamos do serviço que a Casan oferece para a comunidade. Né? Isso é que, na verdade, nós queremos. Nós não estamos aqui para fazer cobrança, nós hoje somos parceiros, até prova o contrário, nós somos parceiros. Exato. E parceiro é parceiro, nós não estamos aqui para falar mal, só que nós precisamos fazer alguns ajustes que se fazem necessário. Né? Então eu pediria, assim, o interesse, eu não vou pontuar as coisas, mas de uma forma geral que vocês dessem uma atenção especial e ao longo dessa reunião certamente os assuntos vão aparecer. Vereador Wilson. Boa tarde, Coutinho. Boa tarde, Cordeiro. Obrigado por comparecimento, o nosso presidente já fez isso, dizer que a gente também está sempre colocação à disposição, quando fala nós, é todos os vereadores. Eu só queria perguntar, eu acho que tu esquecesse da Sorocaba. E a Sorocaba? Assim, Wilson, nós não esquecemos da Sorocaba, não. É que, assim, não dá para atacar todos os problemas ao mesmo tempo, né? Assim, eu, particularmente, em função do tamanho do sistema,
O sistema ali de São Miguel, Tijuquinha, loteamento Carolina, ele é muito maior que o sistema de Sorocaba. Então, assim, ó, eu quero concluir esse termo de referência de São Miguel e Tijuquinhas, botar para licitação e aí sim iniciar Sorocaba. Amanhã eu tenho uma reunião já com o secretário, com o secretário da administração, né? O Felipe. Do planejamento, Felipe, tem uma reunião amanhã à tarde e o início já é uma tratativa com relação a Sorocaba. Porque eu não sei se você sabe, tem conhecimento, é claro que hoje temos alguns problemas que está sendo, que nem você falou, que já está sendo resolvido, de Tijuquinha, São Miguel e Caroline em Areia de Cima, mas hoje um dos problemas mais graves que nós temos é Sorocaba, que lá não tem água. Eu sei que tem a referência, ali tem ou mal ou bem, mas as comunidades ali estão sendo assistidas com o que já tinha. Só para ter conhecimento que Sorocaba não tem água. E isso já era um compromisso da administração anterior ter colocado, e inclusive começou a fazer os trabalhos, e que prometeram, que nem nós também prometemos, que até o final desse ano nós estaríamos com as ligações prontas, que também já foi começado. Só que as outras comunidades, eu entendo perfeitamente, é excelente a tua explanação, a explicação, né? Mas para dizer que olhar com carinho para aquela comunidade lá, que lá não tem água. Tem bastante água no rio, mas nas casas, nas propriedades lá, eles estão com dificuldade muito grande. E também eu queria também já aproveitar a oportunidade que foi se falado, se foi estudado, a possibilidade de realmente nós aproveitar o rio do Amâncio. A represa no Amâncio, tendo em vista que, não sei se vocês já foram procurados pela IBX, ela vai fazer aquela indústria ali, aquela área industrial, comercial e residencial. Sim. Se não seria interessante procurá-los e fazer um projeto com maior abrangência, talvez até bancado e conveniado com eles também, e talvez nós ter a nossa própria água. Não ter que vir de Pilões, não ter que vir de Antônio Carlos futuramente, nós ficaria com um tripé em Biguaçu. Nós poderíamos ser atendidos por Pilões, poderíamos ser atendidos por Antônio Carlos, já temos até Santa Catarina, e com a instalação da EBX, que tem também a parte residencial, e também tem essa outra empresa que vai fazer agora em Governador Celso Ramos, que vai ser estabelecida, o porquê não fazer um projeto e aproveitar a água do Rio Amâncio? Isso eu estou falando para vocês aproveitar, porque assim, nós já estamos estudando isso para Tijuquinhas, Praia de Baixo, Praia São Miguel, né? Talvez isso momentaneamente, mas futuramente, talvez essas regiões elas sejam todas atendidas pela água do Rio Amâncio, porque a quantidade que se pretende hoje, o consumo que eles vão ter de água lá, está entendendo? Que vai ser atendida provavelmente pela Casan, né? Não é a quantidade que nós consumimos hoje, por exemplo, todos os habitantes, os moradores de Biguaçu. Talvez ela, com a indústria dela, e mais o parque residencial, que eles têm, que já tem o projeto, o pré-projeto mais ou menos já desenhado, seria interessante que vocês o procurassem, talvez a possibilidade dessa empresa que está investindo, eles mesmo investir, como foi feito em Bituba. Em Bituba foi lá a empresa lá que tinha aquela... esqueci agora o nome, que foi feito parceria com a Casan. Sim. Ela colocou e disponibilizou, a empresa investiu e passou para a Casan. A Casan pagou 50%, a empresa pagou 50%. Hoje, quer dizer, aquela água lá que não está mais atendendo, ela vai abastecer a região de Laguna, Imaruí, Ibituba e Garopaba. Então, talvez se estudasse para realmente que alcançasse isso. Talvez que nós fizéssemos pequenos investimentos, ou talvez tivesse um só e tivesse atendido para toda aquela região. Era isso a minha... assim, viu só, nenhum manancial aqui de Biguaçu está descartado para ser utilizado lá para abastecimento, não só do município, como da própria empresa. A IBX já teve em contato com a Casan várias vezes, né? Eles vão ter uma demanda ali para final de plano em torno de 40 litros por segundo. Assim, só para ter uma noção do tamanho, é 1/3 do que Biguaçu consome hoje. 40 litros por segundo. Hoje a demanda de Biguaçu aqui na alta temporada é em torno de 120 litros por segundo. Só eles vão consumir sozinhos 40. Então assim, a Casan tem um projeto, um estudo grande, que é do Rio Tijucas, que é para abastecer Porto Belo, Bombinhas, Governador Celso Ramos, o norte da ilha de Florianópolis e Biguaçu.
Esse é um projeto que custa em torno, está orçado em torno de 45 milhões de reais, né, e que a Casan está tentando buscando um parceiro para poder financiar essa obra, certo? Paralelamente a isso, né, a gente sabe que é uma obra de longo prazo, não é uma obra de curto prazo, é uma obra de grande porte, né, tem uma equipe de engenheiros da gerência de projeto procurando um manancial, né, e para isso eu até citei o Rio Cachoeiras, o Rio Inferninho, o Rio Amâncio, o Rio Biguaçu, certo? Para estudar se há condições de a gente utilizar um manancial desse para atendimento de toda essa região ali que vai rapidamente ser ocupada e vai ser construído o empreendimento, né? Mas assim, não tem nenhum manancial, o Rio Amâncio todo mundo fala, né? Eu conheço lá, então é um excelente manancial, é uma excelente fonte que tem que ser preservada e quem sabe pode ser até utilizada para abastecer hoje ali a região de Sorocaba. Mas assim, ó, a nossa maior preocupação, assim que a gente foi lá para conhecer São Miguel, era a questão da qualidade da água mesmo. Assim, porque o pessoal aqui da Praia de Baixo, gente, a água pega ali no meio, quase que no meio da casa onde tem o povoado indígena ali. Então, quer dizer, todo mundo passa por lá, dentro do córrego, passa para lá, passa para cá e não passa nenhum tratamento. Dali vai para o cano e vai para as casas. Então, qual é a intenção? A intenção é poder terminar esse termo de referência, contratar aquilo ali, e na sequência, talvez ainda no mês de março, a gente já possa estar trabalhando a questão de Sorocaba, certo? Assim, tudo ao mesmo tempo fica difícil de fazer. Os investimentos são grandes, não são poucos ali, a gente vai ter que investir de início ali algo em torno de 500 mil reais só para botar aqueles filtros a operar adequadamente com o tratamento, né? Então, isso, né, e a gente vai dar toda a atenção com certeza para Sorocaba também, que está no contrato e a Casan pretende cumpri-lo e ainda esse ano poder disponibilizar água tratada lá para a comunidade da Sorocaba. Eu, antes de passar a palavra para o vereador André, eu gostaria que as perguntas fossem feitas assim com objetividade e as respostas também em função de que nós temos 50 minutos até que comecemos a sessão plenária de hoje. Vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, Coutinho, ou Betinho, né, como a gente conhece lá em Tijuquinhas, Cordeiro, os munícipes aqui presentes, boa tarde. Foi bem lembrado pelo vereador Wilson essa questão da água de Sorocaba. Já foi discutido, já foi falado, né? Mas eu venho reforçar, porque realmente lá é uma obra que foi discutida no orçamento participativo, acredito eu, aprovado em 2007. Foi comprado os canos, eu acho que alguns estão em Sorocaba, em alguma família lá, outros estão na Secretaria Municipal de Saúde. Então, quem sabe lá, até a obra iniciou, depois não conseguimos concluir por motivo de desapropriação do terreno lá do seu Ludo. Então, a gente pede o empenho da Casan para, de repente, não é um investimento muito grande, mas que já tem cano, de repente, até o terreno já está julgado lá pela Justiça, já está resolvida a situação. Então, a gente pede para olhar com carinho aquela comunidade, que bastante foi cobrado nas reuniões do orçamento participativo. Também gostaria só de lembrar, e de repente ter uma resposta hoje tua, Coutinho, da ampliação de rede de abastecimento de água lá da rua Francisco Cardoso, no Bom Viver. É em torno de 100, 150 metros, acredito eu. Cordeiro acompanhou bem de perto. E a gente não fez a obra na época, a gente comprou acho que é booster o nome, através do orçamento participativo também. Isso. Resolvemos uma parte da rua, da Manoel Freitas toda, e faltou um trecho da Francisco Cardoso. E não foi, na época, realizado por motivo que a gente tinha que concretar a rua, pavimentar. Então agora está tudo disponível. Na época a gente pegou os funcionários da prefeitura para passar uns canos por debaixo do concreto, para não precisar acordar concreto, que é ferro armado, tudo. Então, uma resposta da Casan, já fiz requerimento nessa casa ano passado, já cobrei esse ano, então novamente estou solicitando. Aquela comunidade, da mesma forma, pega água de riacho ou de poço, lá em cima, no final do Bom Ver, o Wilson Maneca, são vereador da comunidade, conhece bem, e realmente é investimento mínimo ali, muito pequeno, para ficar esperando por muito tempo. E a outra situação que a gente vem recebendo bastante reclamação, eu pelo menos, os demais vereadores provavelmente, eu queria uma resposta por que acontece esse buraco no meio das vias públicas e não são tampados em seguida. Se está faltando a empresa de licitação, o que está acontecendo que em pavimentações novas, ligação de
De água também não tem que abrir, não tem o que fazer. O morador tem um terreno, constrói, precisa da água, tem que cortar, tudo bem. A pavimentação asfáltica, ou a própria lajota abrir, mas que seja resolvido. Que tem, sendo bem sincero, tem pavimentações que foram feitas, foram cortadas e ficam meses e meses lá o cavalete da Casan. Então a gente está jogando aberto hoje, tá, né, uma conversa bem franca. Então a gente também pede o empenho da Casan referente a esses buracos, porque eu, particularmente, recebo bastante reclamação. Tá certo? Muito obrigado. Assim, André, com relação ao loteamento Francisco Cardoso, eu até, assim, não sei com detalhe, na época eu até acompanhei, foi comprado o booster, foi colocado um trecho de rede, né? Calçamento ali na Francisco Cardoso, né? E é bem complicado, ali tem uma paredão de pedra que tem que ser feito com PAD até de 63, que não tem como a gente cavar ali ao lado, por causa desse concreto que foi feito ali no local. Mas assim, André, o loteamento Francisco Cardoso eu vou, né, especialmente designar um engenheiro para a gente estudar lá e tentar concluir isso aí. Se não houver nenhuma restrição da prefeitura com relação à ocupação lá da área, né, eu não vejo problema, porque essas pequenas ampliações, né, não há um grau de dificuldade de execução, a não ser que seja numa área muito íngreme, que precise de um booster e tal, que demande um projeto, que daí leva um pouco mais de tempo. Mas ampliar para cá, ampliar para lá, isso é tranquilo de fazer. Aí eu vou ver essa questão. Com relação aos buracos, né, a Casan tem problema realmente de repavimentação em Biguaçu, né, assim como tinha em Florianópolis, tinha em Santo Amaro, tinha em São José, né, e nós temos procurado negociar com a prefeitura um convênio, né. A Casan abre e a Casan repassa ao município o valor, através de um outro convênio, né, um aditivo a esse convênio aqui, o valor pela repavimentação. Porque nós entendemos que a prefeitura ela já tem uma estrutura que trabalha com isso, que trabalha com repavimentação, que passa a máquina, que tem as caçambas, e para a Casan, para nós contratarmos uma empreiteira, né, o que acontece? A gente tem dificuldade de contratar, porque é um montante de serviço pequeno, e aí as licitações geralmente dão deserta, porque ninguém vai fazer um contrato, disponibilizar uma caçamba, uma rede escavadeira, calceteiro, para um contrato aí de 50, 60 mil reais por ano, porque é tudo buraquinho pequeno. Então, nós estamos terminando lá também um convênio, né, até já está com a nossa diretora, que vai despachar com o presidente amanhã cedo, é um convênio aí em torno de 100 mil reais para repavimentação, para passar o conhecimento do prefeito, para ver se ele concorda ali com os preços e com os valores, para que a gente possa ter esse convênio de repavimentação, a repavimentação feita pelo município e a Casan ressarcindo o município dessas despesas. Eu só queria usar a palavra mais uma vez, só para dizer o seguinte, até com respeito aos outros, assim, é que fica difícil. Então, presidente, aquilo que a gente já tinha conversado até com os outros vereadores, eu tenho comentado com Vossa Excelência, nós temos problema na Almeida de Miranda Gomes, que é uma rua que foi inaugurada faz 3 anos, e ela é de alta velocidade. E por que pareça, os buracos que tem lá sempre foi nas descidas, tanto para o Janaína, quanto daqui que vai para subir para o Janaína. São os buracos hoje que dá mais ou menos a dimensão de, deve ser 1 por 1, a largura dele, mas a profundidade dele está de 80. Se vê um motoqueiro de noite, foi eles que colocaram um galho, botaram um pau lá dentro. Então eu queria assim pedir encarecidamente, quando vocês fossem fazer esse tipo de serviço, que chamasse a Secretaria de Obras, né? mesmo que seja um convênio, porque vai responder a Casan e vai responder o município. E a coisa lá, os buracos lá, hoje, se vocês forem lá hoje, ele dá mais ou menos, não quero exagerar, 80 centímetros de profundidade. É na Almeida de Miranda Gomes, tanto depois do Colégio Tanamara, era subindo o morro, depois descendo. Foi feito mais ou menos uns 30 dias atrás. E fora os outros, né? Que eu acho que até que não tenha convênio, mesmo que a prefeitura que se disponibilize, que vai mesmo que é asfalto, que coloque lajota, mas pelo menos até que se realmente assine esse convênio, porque do tipo que está lá vai ter de responsabilidade para o município e da própria Casan. Assim, Vilmar, eu até entendo e conheço bastante, né, porque eu já fui gerente aqui em Biguaçu, conheço bastante a área operacional, não só daqui, como de outros municípios, e realmente essa questão do buraco é uma questão que a gente tem que melhorar. Aqui em Biguaçu, principalmente, né, o Cordeiro tem toda uma estrutura aqui
mas ele não tem um especialista nessa área, né, não tem um calceteiro bom, certo? E aí a saída que a gente vê, que é uma saída que a gente tem usado no estado todo, é esse convênio. E também não posso negar que a Prefeitura, a Secretaria de Obras tem dado um apoio nessa área. Nós temos solicitado e a Prefeitura tem nos atendido, tem fechado os buracos, certo? E é claro que assim que o convênio estiver assinado, nós vamos ressarcir esses valores para a Prefeitura. Eu queria fazer uma perguntinha também. A respeito da rua 13 de Maio. Foi feito agora aquele trabalho de tubulação pela lateral, muito bom. Mas só que assim, ela foi recolocado o material de volta com o tempo chuvoso. E logo em seguida foi pavimentado, colocado o asfalto. O que acontece? Ele afundou. Então, na frente das casas, principalmente perto da oficina do Davi, em frente ao colégio Donato, tem uma lagoa ali, até parei de manhã, tirei umas fotos ali, e passa bem no ponto de ônibus. Quer dizer, ela fica alto de água, com uns 20 centímetros, 30 centímetros de água. E mais aqui na frente também, eu acharia assim, um dia de chuva, que choveu, né, algum de vocês passarem lá e dar uma olhadinha como é que ficou a situação, pela lateral toda. Aí a água empoça, salta nas pessoas que estão caminhando na calçada, nas casas, enfim, né? Então eu acho que assim, vale a pena dar uma olhadinha e, se for necessário, colocar um material de volta, um asfalto ali, para preencher aquele vazio que ficou ali, para que a água não venha empoçar. Isso então está sendo uma situação bastante complicada para nós ali. Obrigado. Posso emendar aqui para o mesmo tema? Quero agradecer a presença dos dois representantes da Casan, Coutinho. Tive uma pequena passagem pela Casan, trabalhamos juntos, né, Coutinho? Há muitos anos atrás, 87. Não, é o seguinte, eu acho que o que mais realmente preocupa a nós todos aqui, vereadores, é essa questão dos concertos que a Casan faz e a demora e a incerteza de quem deve fazer o reparo, se é a Prefeitura, se é a Casan e tal. E você falava que existia esse problema em São José, em Santa Amaro, em Palhoça, e se existia, não existe mais. Como é que lá foi solucionado, se aqui continua esse problema? Foi por essa forma de convênio? Exato, lá foi um convênio com a Prefeitura. Eu acho que o mesmo problema que a Casan teria de contratar uma empreiteira para fazer esses reparos, a Prefeitura vai ter, porque será que dá certo nesses municípios? Tem dado certo? Como é que está funcionando isso? É assim, em Florianópolis e São José tem dado certo, porque, na verdade, São José terceiriza o serviço, contrata uma empreiteira, só que esse serviço vai junto com os serviços da Prefeitura. Né? Porque nem todo buraco é da Casan, nem toda lajota que abate é da Casan. Então, assim, é um contrato vantajoso, que uma empresa se interessa. Né? Florianópolis, a Prefeitura tem a usina de asfalto dela, a Prefeitura roda asfalto quente, então asfalto a gente não tem problema em Florianópolis. Né? Se tu estiver fazendo um trabalho lá de manhã, à tarde a Prefeitura está fechando. E tem um convênio. Santo Amaro também é a mesma coisa. Santo Amaro a gente tem um convênio e a Prefeitura tem funcionários lá, calceteiros, que fecham os buracos. Então tem funcionado bem. São José tem alguns probleminhas ali, mas já são mais problemas de ordem, que é um novo prefeito e que ele entende que se a Casan abriu tem que fechar, ele está correto, certo? Mas a gente tem um convênio em andamento, enquanto aquele convênio perdurar, certo? Ele vai fechar e a Casan vai ressarcir. Final do ano, se for discutido novamente, se ele não quiser mais, aí a Casan vai ter que encaminhar uma empreiteira. Aqui, se o prefeito achar que não é interessante para a Prefeitura, que a Prefeitura vai ter dificuldade de repavimentar, a Casan vai ter que arcar com essa despesa, vai ter que contratar, vai ter que fazer o que for necessário para poder abrir e fechar. Não dá para abrir e deixar aberto, ou fechar mal fechado. Essa obra ali do Prado, até estranha a tua colocação, porque desde o início a preocupação era essa, a preocupação era a repavimentação. E assim, o engenheiro que fiscalizou a obra, o chefe da divisão operacional que acompanhou depois o recebimento da obra, né, todos os dois me passaram que a obra ficou bem repavimentada. Né? Que ficou irregular, né? Então eu também fui secretário de obras e de obras entendo um pouquinho, né? Então quando afunda
uma lateral, com certeza vai empoçar água. E a obra, geralmente, quando é de pavimentação asfáltica, né, foi recolocado o mesmo material. E o engenheiro que entende da situação, entende de pavimentação, jamais permitiria que colocaria numa rua pavimentada o mesmo material que foi retirado. Aquele material tem que ser, na verdade, tem que ser retirado, jogado fora e recolocado outro, ou esperar se secar para recolocar ele e fosse compactado aos poucos. Então foi colocado tudo de uma vez só e somente socado primeiramente com a roda o pneu da máquina, depois então que veio o asfalto em cima, né? Mas o que acontece? Onde ficou fundo, pode lá, você vai ver que afundou. Não, com certeza nós vamos então, tem que inspecionar para tentar identificar isso aí. Levantar mais um pouquinho para que a água não venha parar ali, né? E quando falamos também de mão de obra, eu acho que vai acarretar muito para a prefeitura, já está difícil de mão de obra, né? Até porque os salários são baixos e é complicado. E eu acho que o ideal seria mesmo a Casan ter um calceteiro, ter uns 2 ajudantes e conseguiria resolver toda essa situação muito tranquilo, porque não são tantos buracos assim que são abertos, né? Quer dizer, ela abre um buraco hoje, amanhã ele vai lá e fecha. Então, sucessivamente, esse profissional vai acompanhar isso, porque vocês mesmos que vão lá abrir o buraco, né, vão arrumar a tubulação, o cano de água e vão preencher de volta e no outro dia ele vai lá e completa a obra. É meio complicado administrar isso, mas se a Casan tiver um pouco de material à disposição guardado, menos o asfalto que é mais difícil, né, para Biguaçu, vai conseguir. Vereador Pastor Nascente. Quero cumprimentar os colegas vereadores que estão aqui, Sua Excelência o Presidente da nossa Câmara de Vereador, nossa querida vereadora Salete. Quero cumprimentar a Casan de poder estar aqui, mas eu quero fazer hoje uma gratidão, que há poucos dias nós tivemos uma reclamação com referência ao Morro da Bina, que aquela população do Morro da Bina, ela tem sofrido, e eu tenho uma congregação da Igreja Quadrangular lá, e eles de vez em quando me procuram dizendo da falta. E há poucos dias o nosso gabinete de vereador aqui ligou para o senhor e tão prontamente o senhor nos atendeu. E eu quero agradecer o senhor pelo seu presto atendimento, quando de uma forma maravilhosa já fomos atendidos, e isso é muito importante para o homem público. Então, parabéns a Casan. Agora, uma das coisas que vem perturbando essa questão do buraco, que a Casan não está aparelhada, a Casan também deveria se aparelhar para fazer. Ela faz um buraco que a gente sabe que depois daquele feito aquela valeta, dentro de poucos dias começa a bater, fica fica uma coisa terrível. A Casan até poderia, eu acredito que ter um equipamento também ali, faz ali e acaba aquilo ali, né? Claro que a prefeitura deve ter parceria, mas uma das coisas que eu queria dizer para o senhor como representante da Casan, dessa companhia tão maravilhosa, né, que presta um relevante serviço ao estado de Santa Catarina, é o seguinte, aqui em Biguaçu foi um problema sério, saiu até no chefe de jornal, quando foi feito essa parceria da Prefeitura Municipal de Biguaçu, foi feito esse contrato, esse convênio com a Casan, e que tão ansiosamente a população de Biguaçu está a esperar. E vocês sabem como é que é a população, eles acham que as coisas, assina-se um contrato hoje e que amanhã, né, no apagar das luzes, já seja tudo feito. É assim que, acho que a população, infelizmente, é assim, né? E aqui eu vi que foi matéria jornalística, hoje ainda estava com a matéria que foi vinculada, quem eram os amigos de Biguaçu, por causa da privatização da água. Olha, foi criado um problema sério. Então, Biguaçu, ela aspira a esse bom momento de nós ter essa rede de esgoto e ter um tratamento mais amado. Nada contra a administração aqui, que eles fazem das tripas o coração, como diz na gíria, de poder atender da melhor maneira, a exemplo com o que eu falei aqui, com referência ao Morro da Bina. Então, nós aqui, na Câmara de Vereador, presidente, nós também ficamos com a batata quente. Quando é que a Casan, ontem, sábado, eu realizei um grande casamento aqui em Biguaçu, e depois do casamento alguém veio me procurar e dizendo, será que vai sair
a Casan vai fazer alguma coisa mesmo aqui em Biguaçu? Eu disse, olha, isso é uma questão de tempo, que com certeza eles vão honrar aquilo que fora acordado entre a Prefeitura Municipal e a companhia. Então, a esperança e a aspiração do povo de Biguaçu quer ver essas obras acontecer. E a gente sabe da dificuldade financeira que passa, as empresas estão passando problemas com grande dificuldade, a Celeste, a gente vê também essa dificuldade, mas que o senhor pudesse dar uma boa notícia para nós e talvez até desse uma prioridade, que a gente vê que o governo de Palhoça conseguiram, né, cortar o contrato que teria com vocês e estão fazendo um trabalho, parece maravilhoso. Não posso dizer mais alguma coisa, eu tenho um irmão meu que trabalha na Prefeitura de Palhoça, mas até quase nós não temos conversado nesse sentido. Gostaria que, se o senhor pudesse dar alguma explicação, e fica o nosso registro de gratidão pelo seu préstimo atendimento. Obrigado. Assim, ó, eu até tinha colocado no início, né, na abertura aqui, que o Luizão me passou a palavra pedindo para fazer uma explanação sobre o convênio como um todo, é que a Casan já contratou o projeto executivo para o sistema de esgotamento sanitário da área urbana do município de Biguaçu. Certo? Eu estou com cópia do contrato aqui, né? O contrato, o valor é R$321 mil, e o prazo de execução é de 10 de fevereiro a 9 de agosto. Então, no dia 9 de agosto, cumprindo a empresa o contrato que ela assinou, nós teremos o projeto executivo, né? Um projeto já pronto para ser licitado. Projeto executivo quer dizer que ele já está prontinho, feito, para tu encaminhar para a licitação e poder iniciar as obras de esgotamento sanitário. Então, o convênio em si, ele já tem ali as cláusulas, e uma delas é essa, né? A implantação do sistema de esgotamento sanitário do município de Biguaçu, investimentos estão ali descritos. Então, é claro que a ansiedade do povo né, principalmente para quem é representante do povo, todo mundo que tu encontra, a pessoa cobra alguma coisa. Então, isso já pode ser divulgado, né, que o projeto já está em andamento, né, o projeto sempre inicia com a topografia, e aí depois tem o estudo de concepção, e depois o projeto propriamente dito. Então, está tudo contratado e contemplado aqui, para que no dia 9 de agosto a gente tenha o projeto do sistema de esgotamento sanitário da área urbana do município de Biguaçu. Eu só queria... Vereadora, por favor, vereadora Salete, já passamos já. Pois não. Só um momentinho, vereadora, por gentileza. É que sempre sabe as palavras do pastor Nassete, ele coloca muito bem, mas é um erro da nossa administração, inclusive do executivo. O que o pastor Nassete quis dizer, se assim entender, isso que eu entendi, já fez, publica, coloca, Casan assina convênio para fazer os projetos. Casan começou a trabalhar. Casan já fez a linha da saudade. Entendeu? É por assim, estão fazendo, não dá publicidade, e o povo pensa que nós estamos encolhidos. E quem consegue receber essas coisas são nós. Nós estamos errando também no executivo da mesma forma. A gente só recebe notícias no jornal e notícias ruins. Então, quando as coisas que nem ele falou que dá uma notícia boa, coloca no jornal de Biguaçu, Cordeiro. Iniciamos a obra na saudade. Estamos fazendo os estudos de pré-colocação na areia de baixo, né? Que dão publicidade. Só isso que eu acho que o pastor queria que fizesse. Uma notícia boa, né? É isso que eu queria saber. Desculpa, vereador Salete. Se me permite até também aproveitar o gancho, pode até usar o informativo que nós temos todas as quintas-feiras da Câmara para passar essas informações, porque naturalmente que a pessoa de Sorocaba não sabe o que está sendo feito no Bom Viver e vice-versa, assim como não sabe do Saber, não sabe dos fundos, porque não vão correr o município todo. Então seria realmente uma boa lembrança do vereador Wilson para que isso acontecesse. É isso, assim, ó, o convênio já prevê isso, né? Que todas as obras que a Casan for fazer no município, embora isso aqui não seja uma obra, a Casan tem que comunicar à prefeitura. E esse marketing, com certeza, deverá partir da prefeitura, certo? Em função de ter sido no dia 9 de fevereiro, inclusive essa cópia que eu trouxe, essa cópia aqui é a cópia que eu vou entregar amanhã para o secretário na reunião, certo? Essa cópia do contrato, porque nós não comunicamos oficialmente ao prefeito ainda esse contrato. Então, é claro que realmente tem que ser divulgado para que as pessoas acompanhem e saibam que o convênio assinado, ele está tendo andamento.
Não é igual os anteriores que se fazia um convênio e ficava 30 anos sem aparecer no município. Esse tem cláusulas e tem prazos e tem que ser realmente divulgado e bem divulgado, né? Vereador Salete. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, amigo Cordeiro, Betinho. Eu só vou fazer o uso da palavra para também agradecer sempre os estimosos atendimentos do nosso amigo Cordeiro, Betinho. Leve nossa satisfação, que os pedidos de um vereador não é um pedido do vereador, e sim da comunidade, e ele tem, de uma forma bastante simpática, prestativa e competente, atendido os nossos anseios, os anseios da nossa população. Então, leve esse agradecimento, esse parabéns também. E gostaria também de aproveitar para parabenizar também a obra, agradecer inclusive a obra da Rua 13 de Maio. Eu já há muito, Cordeiro sabe disso, já há muito incomodava, já vista os grandes problemas que tinham naquela rede, inclusive passavam por embaixo de casas, deixava a gente bastante preocupado, que passava a rede de água em algumas casas, que obviamente foram feitas de forma irregular, mas que acabava restando um problema para Cazã e para o município. E graças a Deus isso também foi solucionado, além da melhoria da rede de água daquela localidade. E também dizer assim que eu não somente acredito na Cazã, em todos os cumprimentos dessas cláusulas, como também já acreditei em outros momentos bastante árduos nessa casa, acreditei na Cazã, e sem sombra de dúvida, eu acho que o Executivo Municipal foi muito feliz no convênio que fez, e acredito que no decorrer aí desse período da administração, a Cazã também vai cumprir, como já está cumprindo o seu papel. Só quem vai ganhar com isso é a municipalidade, Aproveitando também para perguntar ao Cordeiro se tem alguma solução já daquela rua Leopoldo Freiberg, previsão, só porque eu também já o incomodei bastante com referência. Obrigado. Está com a BR, o pessoal da Litoral Sul não liberado para a gente. A gente está com o material estocado. Já há algum tempo, já há mais de 6 meses, esse material está estocado aqui na Cazã, e só que a Litoral Sul não nos liberou para fazer essa obra. O engenheiro Joel está por trás, tentando a liberação para a gente dar continuidade a essa obra, para melhorar para o centro de Biguaçu. Então, muito obrigado. Acho que mais um problema aí, André? Nós resolvemos com a Litoral Sul. Obrigada, senhores. Vereador Manuel José de Andrade, nosso Maneca. Senhor presidente, senhor Cordeiro, e nossos vereadores, eu quero, a minha reclamação, quem levantou essa leve dos buracos foi eu. Eu que pedi ao presidente, quero agradecer a vocês, a presença de vocês, quero agradecer ao nosso presidente, para vocês, ele mandou um convite para vocês, porque lá no Bom Viver, eu não vou falar muito que o Wilson já falou, o André já falou, aquele nosso lugarzinho, ele é castigado, o nosso bar é castigado. Agora, há pouco tempo abriu um buraco lá no Bom Viver, lá na rua Amar da Mata, ficou. O Wilson já falou da rua Almeida de Menagão, meu Deus do céu. Abriu, há pouco tempo agora, antes de carnaval, estourou um cano na rua Maria Joana Guimarães. Eu contei que eu estou bem maduro, não tenho interesse de meter. Arrancar 16 lajotas, que era rasinha. Arrancar 16 lajotas, tirar areia, inclusive tem areia no lado assim. Pegaram 16 lajotas, botaram no monte assim, empilhado, e foram embora. É questão de 10 minutos. Pelo menos pegar essa areia, espalhar essa ali e botar essa figura. Outra coisa que eu reclamei, inclusive eu chamei o jornal. Eu reclamei, chamei o jornal, que eu acho é uma falta de consideração. Porque é o seguinte, quando tem um vazamento numa casa de uma pessoa, de um coitado que vende 200, 300 reais, a Cazã não pode perder um centavo. Não pode perder um centavo. Estourou um cano geral na rua Amar Damasio, uma sexta-feira à noite.
Mas o geral, aquele grosso, que inclusive está na foto, não é aquele grossão, não, aquele, o azul. Estourou sexta-feira à noite, foram na minha casa, eu liguei lá para baixo, já estão me arrumar. Quando chegou, inclusive essa água passava na frente da minha casa. De noite, depois da meia-noite, era uma cachoeira. Aí de dia, que muita gente usa, diminuía. Liguei sexta-feira de manhã, nada. Liguei sábado à noite, nada. Aí eu cheguei sábado à noite, eu liguei, era 9 e pouco da noite. Eu digo, olha, se vocês não virem ligar, arrumar essa água, eu não quero fazer, mas vou chamar a televisão. Liguei domingo, não veio. Aí eu fui deixando. Quando cheguei segunda-feira de manhã, eu liguei para o Biguaçu em Foco. Na hora que o Biguaçu está chegando, lá eles estão vazando. Ficou vazando sexta-feira à noite, sábado o dia todinho, à noite, domingo o dia todinho e segunda-feira o dia todinho. Agora inclusive eu perguntei para o Biguaçu em Foco, com o De Lucas, para o De Lucas explicar para a comunidade quantos 1.000 litros de água foi gastado naqueles dias, naqueles 3 dias e 3 noites. Mas até agora estou guardando a resposta. Mas se tem um coitado que tem um vazamento na casa dele, a casa não. A única coisa que nós podemos é parcelar. É só o que ele disse. Podemos só parcelar. Então isso aí eu fico. E sobre o buraco, então, eu já disse mesmo que no nosso mandato de tempo tudo era a mesma confusão. Eu acho que fizeram novo contrato. Eu acho que só mudou só o nome. Até agora mudou só o nome, não mudou mais nada. Até agora, desse contrato novo que veio aí, só mudou o nome da pessoa, mas continua a mesma coisa. Muito obrigado. Assim, ó, com relação àquele problema ali da rua do senhor, né, todo o nosso sistema, por trás do nosso sistema, seja uma estação de tratamento, seja uma central de atendimento, ou o encarregado pela distribuição de serviços, ele é um ser humano, ele é uma pessoa. E ali o que ocorreu foi uma falha humana. O serviço entrou, né, se não me falha a memória, por volta de 11 horas, o serviço foi programado, tá, tem o nome da pessoa que programou, e a gente está sendo foi aberta uma comissão de sindicância para apurar por que ele não foi executado. Tem todos os registros das ligações, foi ligado sábado, foi ligado domingo, né, durante todos os dias, durante as 24 horas, né, seja sábado, seja domingo, seja feriado, tem um funcionário de plantão, né? E ali estava todos os registros. Ali foi uma falha humana, a pessoa que está trabalhando, ela com certeza deve sofrer alguma sanção, e aí a comissão vai avaliar o porquê da não execução do serviço, ela vai ser chamada para se explicar, né? A gente lamenta o fato, lamenta porque, assim, ó, ninguém aceita ver um cano vazando aí 2, 3, 4 dias, ninguém aceita, né? Até porque tem uma estrutura para isso. A Casan agora, a partir de março, o nosso plantão aqui era o que a gente chama de plantão integrado. Então nós temos um número de equipes que atendia Florianópolis, São José, Biguaçu e Santo Amaro, né? A partir do dia 1º de março a gente vai ter um plantão exclusivo para Biguaçu. Vai ter um funcionário aqui em Biguaçu, né, que vai ficar sob a responsabilidade da nossa central, que fica ali no Estreito, onde a gente tem o 0800 e as equipes de distribuição, mas a gente vai ter aqui um instalador hidráulico, um funcionário de campo, para poder atender e, quem sabe, a gente não ter mais um erro desse tipo e poder atender o vazamento dentro de um prazo que seja razoável, como deveria ser a rotina. Eu gostaria de me dirigir especialmente ao senhor, tendo em vista a colocação muito procedente do nosso colega, em referência, será que não existe uma forma de que a Casan seja um pouco tolerante, em razão de que um cano estoura dentro de uma coisa lá, e às vezes um pobre coitado, que é um sacrifício? Eu até vou exemplificar, lá na igreja aconteceu já umas 3 vezes, e uma tubulação fora, teve uma vez que veio 2.000 e pouco reais, e nós tivemos que pagar de água. Fomos lá, e teve uma época que eu comecei a deixar um pouco empurrar com a barriga da igreja, e foi uma vergonha. Eles foram lá com aquela máquina e rebentaram lá. Olha, foi até uma vergonha para nós. E eu fui lá e paguei tudo, só vim pagar aqui. Mas uma coisa, será que não tem um plano da própria Casan? Eu estou fazendo
uma pergunta, talvez não tenha essa direção de vocês terem vindo aqui, não seria até propriamente para falar sobre essa questão, mas será que não teria uma questão de ser relevante, de perdoar, de verificar se não foi desvio de água mesmo a pessoa? Porque às vezes tem pessoas que... Isso acontece com tranquilidade, porque eu não sei se antigamente se usava muita rosca. Eu não sei se aquela época era mais difícil. Hoje as conexões, até a Casan deveria possivelmente depois fazer uma advertência, quem quiser fazer construção, fazer externa as ligações, porque não teria esse problema. Uma parede dessa racha, tem qualquer problema, rachou lá dentro, dificilmente as pessoas vão detectar que rachou. Eu só queria que se o senhor pudesse nos dar essa informação, se existe alguma forma de ser tolerante em razão dessa questão, né, que a pessoa não foi, ela não é culpada e é culpada também porque está dentro da propriedade dela. Assim, ó, a Casan tem uma norma interna, né, que regulamenta esse tipo de problema. Então, assim, ó, todo cliente que tem um vazamento, né, que nós definimos como um vazamento de difícil identificação, é aquele vazamento que vazou lá embaixo do piso, que a parede rachou, como o senhor falou, infiltrou, a Casan reduz até 50% do valor do excesso. Então, se nesse caso aí do cliente de R$2.000, né, comprovado que não foi desperdício, que o cara não viu a boia da caixa estourada e não trocou, né, ou que deixou a piscina com o dreno aberto, né, a Casan reduz até 50% do excesso. Se for um cliente de baixa renda, um cliente comprovadamente carente, né, há uma possibilidade de a gente levar esse processo a uma outra instância, certo? E cobrar até a média histórica daquele cliente, né? Isso é uma norma, é um procedimento interno da companhia. Então, em linhas gerais, 50% do excesso a Casan abate se comprovado que foi um vazamento de difícil identificação. Isso existe, está no regulamento da companhia. Qualquer cliente tem à disposição um requerimento no atendimento, né? Se for na agência ali, tem um requerimento onde ele pode explicar o que aconteceu. Vai um fiscal na casa do cliente ver se aquilo que ele está falando confere com o que aconteceu, e aí segue-se os procedimentos ali administrativos para que ele tenha essa concessão. Isso é válido para todo o Estado. Mas eu desconcordo com a sua pessoa, que eu acho que no município de Biguaçu, aqui na nossa agência, não acontece isso não. Eu estou explicando o que existe, isso está previsto no regulamento da companhia. Porque já aconteceu várias vezes de eu levar pessoas carentes, e eu ajudar até a pessoa, e não foi feito nada. Eu estou dizendo, e traga a pessoa de volta a casa, não tem direito. O vereador, aconteceu por 2 oportunidades na minha casa, pediram que eu fizesse a medida e trouxesse o cano que tinha rachado, que rachou o cano, exatamente como o pastor Nassé falou, trabalhou lá o muro e rachou o cano, o joelho. Eu trouxe, é claro que não me deram redução de 100%, mas 50% por 2 oportunidades dos anos 2009. E vazou quase R$3.000. Eu estava na praia e vazou, eu pedi que eu cortasse o cano, onde é que foi a característica, e isso daí. Que sempre foi feito conosco foi o seguinte, nós fizemos 10 vezes. Além da concessão dos 50%, o cliente tem direito ao parcelamento. Então isso é bom que Né? O senhor vai me desculpar, o senhor Maneca, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que o senhor está enganado. Isso é bom que fique gravado. Não concordo com o que o senhor está Então eu vou falando. trazer a pessoa então. Não concordo com o que o senhor está falando. Na sua presença amanhã. Eu, como gerente da Casan, todos que têm me procurado, a gente tem deduzido 50%. Né? Gostaria que o senhor apresentasse essa pessoa. Se for realmente um vazamento oculto, a gente tira. Não passa em branco essa situação. Isso é uma norma interna, né? Se o senhor quiser, a gente pode até encaminhar uma cópia da norma aqui para a Câmara. Não tem nenhum problema. Na Casan. Muito bem, não tendo mais vereadores que queiram fazer pergunta, uma vez que todos participaram ativamente dessa sessão, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer ao amigo Coutinho, o Cordeiro, pela simpatia e pela gentileza das vossas presenças. E vocês observaram que esse encontro não foi marcado com a única intenção de se fazer críticas, né? Nós
vocês talvez tiveram algumas críticas, mas também tiveram posicionamentos elogiosos à conduta da Casan. De modo que é uma reunião aberta, clara, transparente, né? Se vocês tiverem interesse em ficarem com o CD desse encontro, também será providenciado. Só a lamentar a ausência do nosso secretário de obras, que foi convocado via ofício e 3 vezes por telefone hoje à tarde. Mas foi marcado com antecedência já na semana anterior e que seria de muito interesse dele até a participação, né? Infelizmente ele tem feito muitas coisas, mas aí nesse aspecto deixou a desejar. E agradecer mais uma vez a presença de vocês e da mesma forma que a Câmara se coloca sempre à disposição. Muito obrigado e uma boa noite.